Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você assistirá a esse vídeo. Aqui é professor Camargo, de Santo André. Acabei de me aposentar agora na educação como supervisor de ensino. Tive um mestrado em educação, na especialização de formação de professores, a faculdade de arte, depois a faculdade de pedagogia, tudo isso antes, né, em ordem inversa, na verdade, da que eu falei. Mas enfim, estamos aqui para falar um pouquinho sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil, a Lei 9.394 de 1996, para as pessoas que se interessarem em conhecer ou se preparem para algum curso, ou para próprias provas de evolução e mérito das suas profissões, concursos, etc. Então é bom a gente lembrar essa parte da legislação. É muito duro, gente, fazer um resumo da lei, porque a lei é a lei maior da educação no nosso Brasil. Quando eu digo maior, é claro que nunca queremos dizer que é maior que a Constituição, não, mas em nível de educação, no que tange a educação, é a lei maior que nós temos no Brasil, porque ela toca em todos os pontos da educação, desde do nascimento, do zero aninho, digamos assim, até ao falecimento da pessoa. Então, e todos os direitos, deveres e situações e princípios envolvendo essa mesma educação. Então fica realmente muito difícil. Fazer caber um vídeo com todo o conteúdo importante da lei, sobretudo para nós educadores, em pouco tempo, não dá. Colocar tudo também não dá. Então o que nós vamos fazer? Uma pincelada em alguns aspectos que nós achamos importantes para a gente ressaltar, mas é imprescindível que a gente passe os olhos pelo texto legal e use os slides que tem também disponíveis aí para nós estudarmos com mais vagar. Está bem? Vamos tentar então. O primeiro aspecto que nós achamos importante salientar é de que a lei, no artigo 1º, ela escancarou, no bom sentido, o conceito de educação, porque as pessoas, sobretudo naquela década, tinham ainda essa noção de que a escola que faz a educação é só o que ocorre na escola, ainda tinham pessoas com esse pensamento. Então a lei é clara. No seu artigo 1º, logo de cara, ela diz que a educação ela abrange os processos formativos que se desenvolvem na família, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Ou seja, que maravilha! A educação é o que se faz em todos esses meios. E ela lembra que essa lei ela vai disciplinar predominantemente a educação que predominantemente se realiza nas instituições próprias de educação, que são as escolas, os institutos escolares. Mas ela lembra que a educação não é só isso. E que a educação, sem dúvida alguma, deverá vincular-se, a partir de 96, ao mundo do trabalho e à prática social. No artigo 2º, não dá para deixar de falarmos sobre ele também, ela traz a finalidade da educação em si, desculpem do enrosco, a finalidade da educação em si. Qual seria essa finalidade da educação? O pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Atenção, isso não mudou, tá? São essas 3 finalidades que a lei coloca como seriam obtidas para a nossa educação no Brasil. O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E no artigo 3º, gente, eu não vou ler todos porque ficaria complicado. No artigo 3º, convido os senhores a passarem os olhos, ela traz os princípios da lei. E é através desses princípios que nós amarramos muitos dos direitos, inclusive da vida social, da vida diária e das ações judiciais quando não há cumprimento desses princípios da educação. Não deixe de passar os olhos nos princípios, porque eles são muito importantes, viu? Volto a dizer, é através deles que muitas pessoas conseguem ações, vitórias nas ações judiciais, quando esses princípios não são cumpridos. No artigo 4º, gente, aí sim a gente vai ter que lembrar detalhadamente. Ele traz a educação obrigatória no Brasil, que alterou-se nos últimos anos, não é? Então isso é novidade não de hoje, mas novidade de alguns anos atrás. A educação básica no Brasil ela passa a ser obrigatória dos 4 aos 17 anos. Então, a partir dos 4 aninhos, a educação é obrigatória no Brasil. E até quando? Até quando? 17 anos. Isso é educação obrigatória no Brasil. Está bem? E ela se dará da seguinte forma: da pré-escola, no ensino fundamental e no ensino médio.
A educação infantil será gratuita do nascimento até os 5 anos. O atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação será transversal aos níveis de educação para que seja garantido o acesso e o aproveitamento destes alunos na escola. E o acesso público e gratuito do ensino fundamental e médio para todos os que não concluíram em idade própria também é garantido pela lei. Há muitas garantias que a lei dá neste artigo que nós estamos dizendo. Então, de novo, eu convido os senhores a passarem os olhos nessas garantias. São muitas. No artigo 5º, ele vem lembrar que se a educação é um direito das pessoas, o acesso a ele é um direito público e subjetivo, ou seja, é um direito pessoal que ninguém pode tirar do cidadão que quiser usá-lo para sua educação. Ninguém pode tirar. E qualquer organização sindical, entidade, associação comunitária, pessoa individualmente ou grupos legalmente constituídos ou não, podem exigir do Ministério Público quando não houver esse direito garantido pelo Estado. E se a autoridade competente insistir em não oferecer, ela pode ser imputada no crime de responsabilidade. Mais para frente, no artigo 6º e 7º, a lei vem lembrar que é dever dos pais ou responsáveis legais pelas crianças efetuar a matrícula delas a partir dos 4 anos de idade e que o ensino é livre à iniciativa privada. Qualquer iniciativa privada pode trabalhar, inserir suas atividades no ensino, desde que cumpra as normas gerais da educação no Brasil, desde que seja autorizada e avaliada pelo poder público e que tenha capacidade de autofinanciamento. No artigo 7º, gente, e me desculpem estar passando correndo, é que são muitos artigos, e se nós ficássemos aqui, iria ficar um vídeo de 2 horas, o qual os senhores iriam se cansar, então nós estamos passando, pedindo aos senhores que depois voltem lá na lei e vejam essa questão com mais vagar, até para a mente guardar melhor, tá bem? No artigo 7º, vai lembrar da liberdade de culto, de crença, que todo brasileiro, que todo cidadão brasileiro e ou vivente no país tem. E dentro dessa liberdade, ele pode lançar mão de alguma atividade que a escola tenha que fazer, atividade rotineira, didático-pedagógica e ou usada para avaliação especificamente, o aluno pode lançar mão do seu direito e dizer, olha, esse dia eu não posso, por um compromisso religioso ou por uma fé que eu tenho, que não permite que nós trabalhemos ou frequentemos a escola esses dias, e ele pode lançar mão. E aí a lei dá, inclusive, algumas alternativas do que pode ser feito pela instituição escolar para substituir, sem qualquer punição, a esse aluno que não possa comparecer ou realizar essa atividade. No artigo 9º, 10º e seguintes, ele vai dar as incumbências da União, portanto, poder público federal, em nível federal, as incumbências dos estados e as incumbências do município, e entre eles o Distrito Federal. Está bem? Ela vai trazer cada incumbência. É muito importante que nós saibamos cada incumbência de cada ente federado para não haver confusões depois do que é dever de um, o que é dever de outro. Eu gostaria de ressaltar nesse aspecto 2 coisas. Primeiro, a LDB, a Lei 9394/96, ela prega em todo o seu texto que haja um regime de colaboração entre os entes federados, ou seja, a União colabore com os estados e municípios, estados colaborem com os municípios e, se preciso, com a União, e vice-versa, tá bom? Incluindo sempre o Distrito Federal. E gosto de ressaltar algo que eu vi confusão, inclusive alguns palestrantes sobre educação já, a responsabilidade dos municípios. Os municípios, eles têm a responsabilidade de atuar na esfera da educação infantil e com prioridade o ensino fundamental. Porém, como a lei pede essa colaboração, é claro que o município não tem que atacar todo o ensino fundamental, mesmo porque muitos municípios não têm condição para isso, então deve haver uma conversa entre o município e o Estado para dividir um pouco essas tarefas, tá? Mas em texto de lei é muito clara a colocação dela. No artigo 12º, ou artigo 12, a gente já pode falar assim,
nós vemos claramente as incumbências das escolas. Não pensemos que as escolas não têm incumbências, tá? Então ele traz o rol de incumbências das escolas: elaborar e executar sua proposta pedagógica, isso é incumbência da escola, elaborar a sua própria proposta pedagógica, administrar o seu pessoal, assegurar o cumprimento de diretivas e horas estabelecidas, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, prover meios para a recuperação de alunos com menor rendimento, articular-se com famílias e comunidade, criando processos de ligação para que a educação aconteça de forma melhor, informar o pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, toda a questão de frequência e rendimento dos alunos, cuidar da expedição de documentos, certificados, certidões escolares, isso é muito importante. E mais importante ainda no inciso 8º, notificar ao Conselho Tutelar do município a relação com alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do permitido em lei. Cuidado para não haver confusão, gente, vou ter que ressaltar isso também. Não é que a escola tem que comunicar quando o aluno tiver 30% de faltas. Não. Quando ele atingir 30% do permitido em lei. Rapidamente, para não haver confusão, qual o permitido em lei que, infelizmente, é direito do aluno ter de faltas? 25%, né? Porque ele tem que comparecer pelo menos a 75%. Então, a cada momento que ele atingir 30% dos 25%, entenderam? A cada momento que ele atingir 30% dos 25% de faltas permitido em lei, é dever da escola já acionar o Conselho Tutelar. Agora, na prática, cuidado com isso. A escola tem que ter tomado já todas as medidas possíveis para a conscientização do aluno, do pai, da mãe, do responsável, tudo registrado, para quando acionarmos o Conselho, termos todas essas provas de que acionamos. O artigo 13º, aí sim, também adoro parar nesse artigo, porque vem trazer o nosso dever de professores, tá? O nosso dever, então, o nosso dever, ele está no artigo 13º, ou 13, e está imerso em vários incisos. Entre eles, eu gosto muito de ressaltar o terceiro: zelar pela aprendizagem dos alunos. Então, tal qual o jardineiro, a pessoa que cuida das plantas, dos jardins, ela zela pela preservação e pela beleza e pela saúde das plantas, nós professores devemos zelar pela aprendizagem do aluno. Então não é essa coisa quadrada de dou minha aula, ataco a atividade avaliativa e registro a nota. Não, gente, é muito mais que isso. É cuidar que todo esse processo esteja acontecendo de forma eficaz e real. E o bom professor, conhece no olhinho do aluno e no seu comportamento se ele entendeu aquele conteúdo, aquele assunto, aquele tema proposto e trabalhado naquele dia ou naquela semana. Então, sentiu que não trabalhou, sentiu que não adquiriu aquele conteúdo, não dominou aquele conteúdo, a gente já volta naquilo para estar zelando, cuidando da aprendizagem deste aluno. Artigo 13º traz a nossa incumbência de professor. Passem os olhinhos por ele. O artigo 14º, ele vai trazer a gestão democrática que deve existir nas entidades públicas de ensino. Ele pede nas entidades públicas, não extrapola isso para a rede privada, tá? Para as escolas privadas. Claro que isso é um desejo, de que todos nós sejamos agentes democráticos, mas a lei traz obrigação na escola pública. E ele diz que os municípios, os estados, o Distrito Federal e a nação vão criar leis que digam sobre essa gestão democrática. Dentro desse assunto de gestão democrática, a lei traz sobre a necessidade da existência dos conselhos escolares, a composição dos conselhos escolares que devem ou seja, quem deve fazer parte dos conselhos escolares, professores, orientadores, educacionais, supervisores e administradores de escola, demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola, estudantes, pais e ou responsáveis, membros da comunidade local. Então a lei já traz isso em seu bojo e traz também a necessidade de realização dos fóruns dos conselhos escolares. Novidade, tá? Precisamos averiguar direitinho do que se trata isso. Como eu disse, a lei traz muito mais coisas, gente. Eu estou passando correndo para não ter um vídeo muito grande. No artigo 21, aí nós temos que dar uma paradinha, ele traz sobre a composição da educação escolar. Ela é composta por educação básica. O que é educação básica, gente? Composta por 3 níveis de ensino: educação infantil,
ensino fundamental e ensino médio. Lembre-se disso, todo concurso que eu prestei até hoje, eu creio, caiu essa pergunta. Então, lembrem-se disso. A educação básica é formada pela educação infantil, EI, ensino fundamental e ensino médio. Essa é a educação básica no Brasil. E temos a educação superior. Não confundam isso com a educação obrigatória, tá? Aqui só estamos falando de composição de educação. A LDB, a Lei 9394 de 1996, ela permite vários tipos de organização, de turmas, de aprendizagem, por idade, por não idade, por aprendizagem, por proximidade de aprendizagem, enfim, ela admite isso, tá bom? Não é essa coisa quadradinha que a gente vê no Brasil todo, infelizmente, que a escola obedece e fica por isso mesmo, ela admite outras formas de organização. E aí, gente, no artigo 24, é importante que ele vai falar da carga horária mínima, isso ainda continua valendo, tá? Teve uma pequena alteração sobre o ensino médio. Então, no no inciso 1º do artigo 24, repetindo então, artigo 24, inciso 1º, ele vai dizer que a carga mínima anual obrigatória será de 800 horas para o ensino fundamental e de 1.000 horas para o ensino médio. Então, atenção, nós tínhamos até então, até a alteração dessa lei, 800 horas para todo mundo, no mínimo. Agora isso foi alterado. 800 horas no mínimo para o ensino fundamental e 1.000 horas para o ensino médio. Mais lá para frente, a lei vai lembrar que o ensino médio deve ir crescendo isso até alcançar pelo menos 1.400 horas anuais. Por enquanto, 800 horas para o ensino fundamental, 800 horas para o ensino fundamental, no mínimo, e 1.000 horas para o ensino médio, no mínimo. Distribuídas essas horas de ambos por no mínimo 200 dias de trabalho escolar, excluído o tempo reservado para exames, etc. Então, atenção, gente, mínimo de 800 horas para o ensino fundamental, mínimo de 1.000 horas para o ensino médio, tudo isso distribuído para um mínimo de 200 dias letivos, ou seja, tem que casar as duas coisas, não é um ou outro, um e outro. E aí, eu já vou lembrar aqui, porque não vai dar tempo de falar lá na frente, todo nível de ensino no Brasil, se a gente for procurar na lei, ele diz em algum momento isso. Nos slides eu destaquei cada um, mas enfim, aqui não vai dar para fazer isso. Ele destaca que tanto a educação infantil toda, quanto o ensino fundamental todo e quanto o ensino superior todo, devem obedecer aos 200 dias de efetivo trabalho escolar, no caso do superior, trabalho acadêmico. Está bem? Nenhum dos níveis escapa aos 200 dias letivos. No seu artigo 26, ele vai falar sobre os componentes curriculares, os temas, os assuntos, os conteúdos, tudo que deve haver no currículo do ensino fundamental, tá? Do médio, sem dúvida alguma, também. Então, assim, o artigo 26, gente, é um que a gente ficaria 1h30 só falando dele, devido às novidades que entraram, tá? Mas entre elas, tudo que deve ser trabalhado no ensino fundamental e médio está imerso no artigo 26. Deem uma olhada, porque tem algumas novidades importantíssimas, linguagens artísticas, os 3 troncos, as matrizes que nós devemos trabalhar, as matrizes de formação do povo brasileiro, sem deixar nenhuma de lado, tá bom? Ele ressalta 2 delas, inclusive, deem uma olhadinha lá, que é muito importante isso. E a esses conteúdos, sempre a lei traz a ligação com o mundo do trabalho, a ligação com uma sociedade de cultura de paz e uma sociedade que se desenvolva cada vez melhor. Sobre a população rural, a lei lembra que tanto o trabalho quanto o calendário escolar e as horas letivas podem se adaptar no que for pertinente a essas características do aluno trabalhador e ou das comunidades rurais. Perdão. E ela lembra também, aí não é mais rural, de todo o ensino noturno também deve se adaptar no que for possível às condições do aluno de frequência e aproveitamento. A partir do artigo 29, ele vai falar especificamente da educação infantil. Tá? E vai lembrar tudo isso que nós falamos há pouco, inclusive, sobre a necessidade de, na educação infantil, cumprirem-se os dias letivos e horas letivas. A partir do artigo 32, ele vai falar sobre o ensino fundamental e todas as suas características, lembrando também dos dias e horas mínimos de cumprimento. Importante, no ensino fundamental, ele pede para que uma jornada escolar cumpra no mínimo 4 horas de trabalho, efetivo trabalho escolar por dia. A partir do artigo 35, começamos falar sobre o ensino médio. O ensino médio, gente, eu proponho que vocês se debrucem melhor sobre ele, porque houve muita alteração em 2017 e agora, recentemente,
2024, tá? Então, é importante que nós atentemos à Lei 13.415 de 2017, embora alguns preguem que ela foi revogada, etc., não foi revogada, ela continua valendo, ela foi alterada por 2024, em 2024, no que tangeu a melhores esclarecimentos. Praticamente não mudou muita coisa, mas esclareceu alguns pontos da antiga lei, né, que tinha alterado a LDB, e pôs novos pontos garantindo ainda, mas o trabalho do ensino médio ainda continua sendo feito por áreas de conhecimento e por itinerários formativos de acordo com a opção dos alunos. Está bem? A lei, em um de seus artigos, ela apenas esclareceu o que faz parte de cada área do conhecimento, que não deve ser ficado de lado, embora a lei anterior não tinha retirado nenhum, mas ela esclarece cada ponto sobre esse. Como é muito extenso, eu convido os senhores a darem uma olhadinha com bastante vagar a partir do artigo 35. Nós vamos terminar essa parte do ensino médio, depois interrompemos o vídeo um pouquinho para passar a uma outra parte. Importantíssimo, quais dessas áreas do conhecimento que nós dissemos, que eu proponho que você dê uma olhadinha devagar lá no artigo 35, tá? Primeira área, linguagens e suas tecnologias, integrada pela língua portuguesa e suas literaturas, língua inglesa, artes e educação física. Essa é a primeira área que a lei traz. Segunda área, matemática e suas tecnologias. Terceira, ciências da natureza e suas tecnologias, integrada por biologia, física e química. E quarto, ciências humanas e sociais aplicadas, adoro esse nome, aplicadas, integrada por filosofia, geografia, história e sociologia. Como eu falei, a alteração trouxe um delineamento melhor de cada componente curricular que compõe as áreas do conhecimento. E a essas áreas estão ligados os itinerários formativos que continuam acontecendo. São aqueles itinerários dos quais os alunos escolhem para se aprofundar em alguma das áreas do conhecimento. São os itinerários formativos 5, tá? Na verdade, nós guardamos mais 4, porque o quinto é a educação profissional, mas enfim, são 5. Linguagens e suas tecnologias, o primeiro. Segundo itinerário formativo, matemática e suas tecnologias. Terceiro itinerário formativo, ciências da natureza e suas tecnologias. E quarto itinerário formativo, ciências humanas e sociais aplicadas. O quinto é o que eu falei, é a formação técnica e profissional, organizada de acordo com eixos tecnológicos e áreas tecnológicas. Deem uma olhadinha depois na composição das cargas horárias, tá? Lembram que o ensino médio ele passou a ter 1.000 horas por dia? Isso. Então, entende-se que, no mínimo, 800 horas da Base Nacional Comum Curricular e 200 horas já voltadas ao aprofundamento de uma dessas áreas ou dos futuros itinerários formativos. E depois isso vai se ampliando conforme o tempo. Tá bem? Vamos dar uma paradinha por aqui e aí na segunda parte, no outro vídeo, a gente grava o restante. Espero que vocês aproveitem e se precisar de alguma coisa eu estou à disposição. Professor Camargo, Santo André, um abraço para todos, viu?